Meus cumprimentos a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu estou falando já desde o mês de, acho que foi outubro, sobre o Espírito Santo. Eu falei sobre a pessoa do Espírito Santo. Vou continuar falando até que nós vamos chegar ao momento que nós vamos falar do símbolo do Espírito Santo. Mas hoje eu vou falar sobre alguns nomes do Espírito Santo. Pelo menos 4 nomes do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. 1 Tessalonicenses fica logo depois de Colossenses. Antes de 2 Tessalonicenses, fica bem nesse gancho. Colossenses e 2 Tessalonicenses está a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos crentes da Tessalônica. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Então leia comigo o texto sagrado que diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Que nos deu também o seu Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por estar na tua presença. Te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio tão grande. Clamamos nesta noite uma bênção especial sobre cada vida que chegou nesta casa. Pedimos ao teu Espírito Santo que derrame sobre o teu povo a tua presença e a tua bênção. No nome santo de Jesus, usa minha vida. Sou um vaso de barro, mas me entrego a ti nesta noite, no nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Sente com a Bíblia aberta, não fez sua Bíblia, glorificando o nome de Jesus. Nós vamos ser breves, mas vamos lá. Nomes do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Fale um nome do Espírito Santo que você lembra. Consolador. Outro, nome do Espírito Santo. Ele tem vários nomes e a Bíblia chama ele, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de vários nomes. O primeiro nome que nós temos dado ao Espírito Santo é o próprio nome que é dado aqui por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, que é o Espírito Santo. Acompanhe comigo o texto bíblico. Olha o que Paulo fala: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas sim para a santificação. Ou seja, Deus nos chamou para uma vida de santificação. Agora olha o versículo 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Que nós vemos aqui, pelo menos nós vemos aqui 3 coisas importantes. Olha só, quem despreza a santificação, não despreza simplesmente o homem, mas está desprezando a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Então, o primeiro nome do Espírito Santo é Espírito Santo. Por que é Espírito Santo, irmão? Porque ele é santo. O que é santo? Santo é separado. Então, ele nos chamou para uma vida de santidade, uma vida separada. O Espírito de Deus habita na vida de crentes que são santos, crentes que têm uma vida separada. Ou seja, quando alguém se entrega para Jesus, entrega a vida para Jesus, quando a pessoa aceita Jesus, a carta de Paulo aos Efésios, quem pode ler para mim em voz bem audível, fique de pé e leia para mim, por gentileza. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha só, Paulo fala para quem recebe o Espírito Santo. Vamos lá, irmão Iago. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quando a pessoa ouve o Evangelho, ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro dessa pessoa. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela pode estar vivendo uma vida, qualquer tipo de vida, irmão novo. Igual aquele cidadão lá, está na cachaça, está na lama, mas ele aceita Jesus, imediatamente ele é tirado, ele é resgatado da lama, das trevas, e o Espírito de Deus faz uma obra de santificação imediata naquela vida. O Espírito Santo entra na vida daquela pessoa, e Deus olha, Danilo, para aquela pessoa e já diz assim: ele é santo, meu santo, minha santa, porque o Espírito Santo está habitando dentro da pessoa. Então o Espírito Santo, ele habita no coração de quem leva uma vida santa, de quem aceitou Jesus, quem saiu das trevas para a luz, quem saiu da imundícia do pecado para viver uma vida de santidade, uma vida de pureza. Então ele é santo e ele habita nos santos, ele habita no coração de quem é santo. Então o primeiro nome dele é Espírito Santo, porque ele é santo. Deus, ele é santo. Quando a gente fala Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é santo 3 vezes, como diz lá, os querubins falaram para o profeta Isaías, ele assistindo lá no capítulo 6 de Isaías,
Isaías, ele vendo a manifestação de Deus, os serafins falavam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é aquilo que é separado do pecado, separado da imundícia. Então, o primeiro nome do Espírito Santo é Espírito Santo. Segundo nome do Espírito Santo, abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Cadê a Bíblia? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Olha só. Segundo nome, Espírito de Deus. O Espírito Santo também tem o nome de Espírito de Deus. Olha Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. E era a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha, interessante isso aqui. Outra hora eu vou falar sobre essa questão do Espírito de Deus pairar sobre a face das águas. Olha só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Vamos ler? Paulo diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, outro nome do Espírito Santo é Espírito de Deus. Agora abra a sua Bíblia também, Romanos 8, 14. Paulo diz assim: os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus, olha só, quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus? Então veja bem, Paulo está dizendo: os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele vem habitar dentro do crente para simplesmente ele tomar conta da vida do crente e ele dirigir, ele orientar esse crente no caminho que deve andar. Por que muitas pessoas quebram a cara? Por que muitas vezes nós nos deparamos com situações que não é para nós? Porque o Espírito Santo quer nos dirigir e a gente fica ali igual aquele burro bravo. O Espírito Santo está dizendo: não vai por aí, e a pessoa vai. O Espírito Santo está dizendo: não faz esse negócio, e a pessoa faz. O Espírito está dizendo assim: olha, não anda com aquela pessoa, a pessoa anda. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus que dirige os filhos de Deus. Todo filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Amém? Abra sua Bíblia também em João 6,44. Rapidinho. Quem é bom de Bíblia? Vamos lá para ver quem é bom de Bíblia. 6,44. Acharam aí? Olha o que ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, alguém só vem a Jesus se o Espírito de Deus, o Pai que o enviou, o trouxer. Como que o Pai traz alguém para Jesus? Através do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence o alcoólatra, a prostituta, o marginal, o viciado, qualquer pessoa que está no pecado. O Espírito Santo, ele convence a pessoa do pecado. É o Espírito Santo que trabalha na vida da pessoa, na consciência da pessoa e convence a pessoa do pecado. A pessoa é conscientizada pelo Espírito Santo. Todo homem, não importa quem seja ele, mais cedo ou mais tarde, ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser negro, ele pode ser qualquer pessoa, mas o Espírito Santo vai com ele, fala no coração dele e ele é obrigado a tomar uma decisão. Ou ele aceita Jesus, ou ele aceita a palavra de Deus, ou então ele nega, ou então ele rejeita. Mas o Espírito Santo, ele entra lá dentro do gabinete do prefeito, entra lá dentro do gabinete do governador, ele entra lá dentro do gabinete do presidente Lula, lá dentro do gabinete dos ministros do STF. O Espírito de Deus vai lá dentro, fala com eles. Agora ele só aceita se eles quiserem. Mas o Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Então, o segundo nome do Espírito Santo é Espírito de Deus. Abra também a sua Bíblia em João 15, 26, para você ver aí mais um texto que a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus. João 15, 26. Enquanto você abre João 15, 26, deixa eu falar de Efésios 4, 30, quando Paulo diz o seguinte: Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Por que Espírito de Deus? Que é Deus que dá. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Olha, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim.
Por que ele é o Espírito de Deus? Porque ele é o Espírito da verdade, procede dele. Procede de quem? Procede de Deus. Jesus está dizendo que quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, que dele procede, que procede de Deus. O nome dele é Espírito de Deus, porque ele procede de Deus. O segundo nome do Espírito Santo é Espírito de Deus. O terceiro nome do Espírito Santo, nós vamos ver hoje, é o Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito, mas é nome diferente. Espírito de Cristo. Paulo diz assim, Romanos 8:9. Paulo diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Eu faço uma pergunta: o Espírito de Cristo habita em você? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. O Espírito de Cristo habita dentro de cada filho de Deus, de cada servo de Deus. Cada crente na face da terra, onde ele estiver não importa, mas se ele é um servo de Deus, o Espírito de Cristo habita dentro dele. É o terceiro nome do Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos 2:33. Quem tem Bíblia? Abre a Bíblia, rapidinho. Glória a Deus. Atos 2:33. Atos dos Apóstolos 2:33. No dia de Pentecostes. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 33. O Espírito de Cristo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Tem muitos nomes, Espírito Santo, mas vamos ver alguns nomes hoje. Espírito de Cristo. Atos 2:33. Quem achou? Lê para mim, rápido. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Olha aí. Olha só, por que ele é chamado Espírito de Cristo? Porque quando Cristo morre, ele é sepultado, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele fala para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus ressuscita, ele fica 40 dias com os discípulos, e ele diz para os discípulos: fiquem em Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, até que vocês recebam a promessa do Pai. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento como de um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. As pessoas que ficaram preocupadas chegaram ali. Tá que eles estão bêbados? Pedro se levanta e começa a explicar o que estava acontecendo. Olha, isso aqui que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel. Aí ele diz: olha, vocês mataram Jesus, Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu, ele está sentado à direita de Deus. Isso que vocês estão vendo agora é porque aquilo que ele recebeu do Pai, ele enviou para nós, enviou para vós. Ou seja, quando Jesus chegou no céu, Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 1, versículo 9, Jesus, ele é assunto ao céu. Jesus sobe ao céu. Jesus está falando com os discípulos aqui, de repente o céu se abre, Jesus vai subindo. Quando Jesus chega no céu, ele se assenta à direita do Pai. Aí o Pai diz assim: agora, meu filho, e tu vieste, eu vou enviar o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo é liberado para vir para a terra. Então o Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo, porque ele foi enviado pelo Pai através de Jesus. Amém? Então é por isso que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quando a gente vai orar para Jesus batizar no Espírito Santo, a gente ora: Jesus batiza a irmã com o Espírito Santo, Jesus batiza o irmão com o Espírito Santo, porque quem batiza é Jesus. O Pai, ele deu o Espírito, e Jesus é o batizador. Quando a gente fala de batismo no Espírito Santo, eu sempre gosto de dizer que o Senhor Jesus, ele é o ministrante, o Espírito Santo, ele é o recipiente. Quando nós batizamos os irmãos em água domingo, a água ali da piscina era o recipiente, os irmãos eram os candidatos, e eu fui o ministrante. O batismo no Espírito Santo, ali, quem é a água onde as pessoas são batizadas é o Espírito Santo, e o batizador com o Espírito Santo, o ministrante, é Jesus, tá? Então ele é Espírito de Cristo, porque é Cristo quem dá, é Cristo quem batiza. Em quarto lugar, ele é chamado, nós já lemos, a irmã já leu, ele é chamado do Espírito Consolador. 15:26, ele é o Espírito Consolador. Em outras palavras, no original, no grego, essa palavra consolador significa paracleto, ou seja, aquele que está ao lado de alguém, aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. Isso aqui, essa palavra, ela surgiu quando uma palavra de dentro dos tribunais na Grécia. Quando alguém estava em um tribunal para ser julgado, a pessoa estava ali, o promotor estava acusando, e a pessoa não tinha, naquele tempo não tinha advogado, e a pessoa estava ali, muita gente olhando no tribunal. Os tribunais naquela época eram diferentes de hoje, geralmente eram públicos, e aquela pessoa
pessoa que estava ali, o réu, ele olhava no meio da multidão. E quando ele olhava no meio da multidão, ele via uma pessoa iminente, uma pessoa importante da sociedade. Ele olhava para aquela pessoa. Se aquela pessoa fosse amiga dele, se a pessoa gostasse dele, aquela pessoa saía lá do lugar que ela estava e vinha e ficava do lado dela. E aquela pessoa ia defendê-lo diante do tribunal. Essa pessoa que era chamada, na língua grega, chamava-se paracleto. E na nossa versão no português é consolador. Aquele que está do lado. Quando a gente fala do Espírito Santo como consolador, ele é chamado para dar, aquele que é chamado para dar conforto, para refrigerar. Ele é chamado para ficar ao lado de uma pessoa que está passando alguma dificuldade, alguma luta, alguma tribulação. É por isso que ele é chamado de Espírito Consolador. Quando a pessoa está com o coração doído, está de luto, está atribulado, está cansado, está enfermo, a pessoa precisa de consolo, a pessoa invoca: Pai, dei-me a tua presença, dei-me o teu Espírito Consolador para consolar minha alma, para alentar meu espírito. Então, o quarto nome do Espírito Santo é Espírito Consolador. Mas ele também é chamado de Espírito de vida. Ele é chamado também de Espírito de santidade. E existem vários outros nomes que a Bíblia dá para o Espírito Santo. Nós vamos ficar por aqui: Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Consolador. Amém? Então, se alguém perguntar para você, fala aí 4 nomes do Espírito Santo, aí você fala Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Consolador. Mas é o mesmo Espírito, só são nomes diferentes. O Espírito de vida, Espírito de santidade, tá? São nomes atribuídos à pessoa. Espírito da verdade, né? Espírito da verdade, Espírito, eu falei outro aí, tem vários nomes, né? Então, irmãos, é o mesmo Espírito Santo. Amém? Nós vamos ficar por aqui. Somente esses 4 nomes para a sua edificação espiritual. No próximo culto que nós tivermos a oportunidade, eu vou falar sobre o Espírito Santo e seus símbolos, tá? Fogo, vento, água, óleo, selo, pomba, os símbolos do Espírito Santo. O que a gente fala do Espírito Santo? Tem gente que pensa que o Espírito Santo, ele é uma força, como diz a Testemunho de Jeová. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. É uma pessoa. Assim como o Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele ouve, o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele sente, o Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo se anima, o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos compreende, ele nos abraça. Ele é uma pessoa. Ele se entristece, se afasta, né? Se afasta das pessoas. Quando nós pecamos, o Espírito Santo se entristece, se afasta, né? Então, irmãos, o Espírito de Deus, ele é uma pessoa. Ele fala conosco, ele habita dentro de nós, ele está conosco. A gente precisa ter consciência disso. E às vezes, a gente acha que o Espírito Santo só está aqui quando tem um pregador de fora. Não, o Espírito Santo está conosco todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, em todos os instantes. E assim como ele é para você, ele é para mim, é para a irmã, ele não faz acepção de pessoas. Nós precisamos entender e conhecê-lo. A minha ideia na ministração dessa palavra é que nós venhamos a conhecer mais a pessoa do Espírito Santo, para que nós possamos nos relacionar com ele, para que nós possamos compreendê-lo, para que nós possamos fazer a vontade dele. Amém, queridos? Vamos ficar de pés. Em nome de Jesus, Pai, nós ministramos nesta noite a tua unção poderosa. Ó Deus, nesta noite que as barreiras sejam quebradas e o teu Espírito Santo, ó Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de santidade, o amigo, oh, que nesta noite, Senhor, tu tenha liberdade em cada vida, em cada coração, que o Senhor venha se revelar nesta noite, que o Senhor venha, meu Pai, criar um ambiente de intimidade, um relacionamento novo com teu filho, um relacionamento novo com a tua filha, um relacionamento de amizade, onde o Senhor venha dirigir, onde o Senhor venha orientar, onde o Senhor venha capacitar, onde o Senhor venha trazer as tuas revelações, onde o Senhor venha, Senhor, trazer o desejo de estar na tua presença, onde o Senhor venha nesse final de ano, trazer, Senhor, uma experiência nova, trazer, Senhor, um ambiente novo, um ambiente de revelação, um ambiente de poder, um ambiente de autoridade, um ambiente, meu Pai, onde nós possamos ver a tua glória se manifestando. Eu creio que tu queres levantar aqui neste lugar um povo cheio do teu Espírito, um povo que tem intimidade, um povo que tem relacionamento, um povo que recebe a revelação do Senhor. Por isso, nesta noite, Santo Espírito, eu te peço uma bênção especial pela vida dos teus filhos que estão aqui neste santuário. Quero pedir que o Senhor venha se revelar em nome de Jesus na vida dos teus filhos. Venha encher, ó Deus, venha batizar, Jesus, aqueles que não são batizados, renovar os batizados, que o Senhor venha dar uma experiência nova contigo, em nome
de Jesus, em nome de Jesus, receba a unção do Espírito Santo nesta noite, que vai mudar a tua vida. Em nome de Jesus, recebe o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de revelação, o Espírito de autoridade. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço nesta noite pela tua palavra que foi ministrada, pela vida de cada um dos teus filhos aqui neste lugar. Oh, toma cada um nas tuas mãos, abençoa aqueles que vão viajar, abençoa aqueles que vão ficar por aqui pela colônia do Uraí, abençoa teus servos, suas famílias, suas casas, abençoa a tua igreja neste lugar. Pai, nós oramos e clamamos a tua bênção no nome santo e eterno de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe